Eu nunca vi isso em um presidente. Patrícia Abravanel fala sobre Lula ao vivo. O dia começou como qualquer outro no programa de Patrícia Abravanel. O cenário colorido, as risadas do público e os quadros leves de costume davam o tom de mais uma edição tranquila. Ninguém esperava que em poucos minutos aquele estúdio se transformaria em palco de uma das declarações mais comentadas do ano. Durante o bloco sobre solidariedade e cidadania, a produção decidiu exibir uma reportagem sobre o novo Programa Federal de Inclusão Social lançado pelo governo Lula. As imagens mostravam o presidente visitando uma comunidade carente no interior do Nordeste. O calor era intenso, mas Lula caminhava de casa em casa, abraçando moradores, ouvindo histórias e segurando nas mãos de pessoas humildes com a calma de quem conhece de perto a dor do povo. As câmeras registraram um momento que emocionou até os mais céticos. Uma senhora de quase 90 anos, de pés descalços, aproximou-se do presidente com lágrimas nos olhos. Ela o abraçou e disse: "Achei que nunca mais veria um presidente pisar aqui." Lula segurou suas mãos e respondeu: "Minha senhora, um presidente que não pisa onde o povo vive não é presidente de verdade." No estúdio, o silêncio foi total. A plateia, acostumada à leveza do programa, se calou. Patrícia, que até então comentava as ações sociais de forma neutra, ficou visivelmente tocada. Os olhos marejados, ela respirou fundo, olhou para as câmeras e, com a voz embargada, disse algo que ninguém esperava ouvir. "Olha, eu nunca vi isso em um presidente, de verdade. Esse olhar, essa atenção, esse jeito de escutar as pessoas com o coração. Ele não está fazendo política, está cuidando." O público reagiu imediatamente com aplausos. Alguns na plateia se levantaram, outros enxugaram discretamente as lágrimas. Patrícia tentou continuar o programa, mas a emoção a impediu por alguns segundos. Sorriu timidamente e completou: "É bonito ver isso, sabe? Ver um presidente se misturar com o povo, sem medo, sem distância. Eu cresci vendo políticos de terno e gravata falando bonito, mas sem olhar nos olhos de ninguém. Isso é diferente." Os câmeras se entreolharam e a direção do programa decidiu manter a fala no ar, sem cortes. O momento era verdadeiro demais para ser editado. Em poucos minutos, as redes sociais começaram a reagir. Os internautas gravaram a tela, postaram trechos e comentaram: "Patrícia Abravanel elogia Lula ao vivo." E o vídeo viralizou em tempo recorde. Enquanto isso, nos bastidores, a equipe de produção se surpreendia com o impacto da cena. Patrícia, ainda emocionada, comentou com os colegas durante o intervalo: "Acho que a gente precisa ver mais coisas assim. Ver gente sendo cuidada, não só falada." Quando o programa voltou do intervalo, ela retomou o tema, ainda com a voz suave, mas firme. "Independente de política, é bonito ver um líder que se importa. E o Brasil precisa disso, de gente que se importa." As palavras dela ecoaram pelo país. Em um tempo em que tudo parece dividido entre nós e eles, uma fala simples, nascida de um momento de empatia genuína, mostrou que ainda é possível encontrar humanidade no meio da televisão e da política. Aquele dia não terminaria ali. A internet, os jornais e as emissoras noticiariam nas horas seguintes o que parecia improvável. Patrícia Abravanel, filha de um dos maiores nomes da TV brasileira, elogiando Lula de forma espontânea, ao vivo, em rede nacional. O que começou como uma matéria comum se transformou em um retrato poderoso de um país que, apesar das diferenças, ainda se emociona com gestos de compaixão. E foi justamente isso que Patrícia viu. E expressou sem medo: "Eu nunca vi isso em um presidente", repetiu ela, encerrando o bloco. E milhões de brasileiros, ao assistir, sentiram o mesmo. Minutos depois de a fala de Patrícia Abravanel ir ao ar, as redes sociais entraram em ebulição.
O vídeo do momento foi gravado por espectadores, recortado em dezenas de versões e espalhado rapidamente pelo X, antigo Twitter, Instagram e TikTok. A frase "Eu nunca vi isso em um presidente" virou manchete digital. Em poucos minutos, a hashtag Patrícia elogia Lula já estava entre os assuntos mais comentados do país. Os comentários vinham de todas as partes. Militantes de movimentos sociais, jornalistas, artistas e cidadãos comuns expressavam surpresa e emoção com a sinceridade da apresentadora. Muitos diziam que, independentemente de preferências políticas, Patrícia havia mostrado algo raro na televisão brasileira: autenticidade. Patrícia falou o que o povo sente. Lula é humano, é empático, é diferente, escreveu uma internauta em uma publicação que recebeu milhares de curtidas. Outro usuário resumiu: não é sobre política, é sobre sentir que alguém lá em cima realmente se importa. A cena também chegou a figuras públicas conhecidas. A cantora Daniela Mercury compartilhou o vídeo em suas redes, escrevendo: "Quando a verdade é dita com o coração, não importa de onde venha. Obrigada, Patrícia, por reconhecer a humanidade que o Brasil precisa." Outros artistas, como Letícia Sabatella e Lázaro Ramos, também comentaram o gesto, ressaltando que o país precisa de mais empatia e menos polarização. Mesmo alguns apresentadores de outras emissoras, geralmente discretos em relação à política, destacaram a coragem da filha de Silvio Santos em se expressar com tanta sensibilidade. Enquanto isso, na redação de portais de notícias, a equipe de jornalismo acompanhava o fenômeno em tempo real. Em questão de horas, sites como G1, UOL, Carta Capital e Brasil 247 repercutiram a fala. Os títulos variavam, mas o tom era unânime. Emocionada, Patrícia Abravanel elogia Lula ao vivo e surpreende o público. No programa do dia seguinte, parte da equipe técnica comentou que nunca havia visto uma reação tão rápida do público. Uma produtora relatou que os telefones do estúdio não paravam de tocar, com telespectadores querendo deixar mensagens de apoio. Entre os e-mails e cartas recebidas, havia relatos comoventes de pessoas que se identificaram com a emoção transmitida por Patrícia. "Sou nordestina e chorei quando vi a cena. Me lembrei do dia em que Lula visitou meu bairro há muitos anos. Ele me abraçou como se eu fosse da família", escreveu uma espectadora de Pernambuco. Mesmo quem nunca havia acompanhado o programa de Patrícia passou a comentar sobre o episódio. Nas redes, memes e vídeos editados mostravam cenas de Lula abraçando o povo, seguidas das palavras dela em destaque, como se fosse um símbolo de uma nova era de empatia na comunicação. Mas o que mais chamou a atenção foi o respeito com que a fala foi recebida. Um raro consenso em tempos de debates acalorados. Nem os apresentadores de viés mais conservador ousaram ridicularizar o momento. Muitos, inclusive, preferiram elogiar a espontaneidade. Em um trecho de seu podcast, uma jornalista comentou: "Foi um dos momentos mais humanos da TV brasileira recente. Não teve script, não teve cálculo. Foi emoção genuína. E o público reconhece isso." O próprio SBT confirmou em nota à imprensa que a fala de Patrícia não foi combinada, tampouco censurada. O programa é ao vivo e o comentário surgiu de maneira espontânea. Respeitamos a liberdade e a sensibilidade da nossa apresentadora. Enquanto os vídeos continuavam a circular, muitos espectadores começaram a relembrar outros momentos em que Lula havia demonstrado empatia parecida. Fotos antigas de abraços, visitas a hospitais, viagens a regiões isoladas e conversas com trabalhadores ressurgiram nas redes, reforçando o contraste com outros líderes que se mantinham distantes do povo. No fim do dia, até mesmo colunistas internacionais repercutiram o caso. Um jornal espanhol publicou: "No Brasil, uma apresentadora de TV, filha de um magnata, reconhece a humanidade de Lula."
e o gesto viraliza como símbolo de reconciliação nacional.